Olá, meu povo! Como é que você está? Estamos de volta com mais um assunto sobre pronomes no nosso bloco no nosso bloco de questões, ó, no nosso bloco de aulas de morfologia, tá? Eu dividi as aulas assim de os assuntos, os pronomes de dois em dois, para que fique mais didático, para que os vídeos não fiquem tão longos, tá? Agora a gente vai falar sobre o pronome interrogativo, demonstrativo e o relativo, certinho? Eles são pequenininhos e dá pra gente explicar tudo dentro de uma aula só. Papel e caneta na mão e vamos lá. Os pronomes interrogativos exprimem questionamento, ó. O próprio nome já fala, né? Que é um pronome interrogativo. Um questionamento direto. O que é um questionamento direto? Olha só, direto é com um ponto de interrogação. Ou seja, você olha, bateu o olho, você já sabe que é um pronome, que ali há um questionamento, há uma pergunta. Ou de forma indireta. De forma indireta é sem o ponto de interrogação, tá? Aí você precisa ler, você precisa entender que ali, subentendido, há uma pergunta. Em um contexto que gera desconhecimento ou uma vontade de saber. Os pronomes interrogativos são esses: o que, o quem, o qual, os quais, o quanto. Cuidado com o quem, porque o quem ele pode aparecer como sujeito, tá? Por exemplo, quem veio aqui? Quem veio? O quem. Quem aqui, ó, está como sujeito, tá bom? Muito cuidado com o quem. Lá na aula de sujeito você vê e eu falo sobre isso. Então vamos lá. Exemplos. Que é isso? Olha só, veja que aqui eu tenho uma interrogativa direta. E quero saber o que é isso. Veja que aqui eu tenho uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta feita de forma indireta. Por quê? Porque aqui eu não tenho o uso da minha interrogação, beleza? Então vamos lá. É só isso, viu? Olha só um tiquinho. Agora o pronome demonstrativo, ele é um pouquinho maior. O pronome demonstrativo, ele marca a posição temporal, ó, vamos lá. Uma posição temporal ou espacial de um ser em relação a uma das três pessoas do discurso, certinho? Olha só, pessoal, eu tenho aqui apenas esses pronomes demonstrativos, tá? Este, isso, esse, isso, aquele, aquilo. O que acontece com esses pronomes? Esses pronomes demonstrativos, eles podem vir agrupados, certo? Aglutinados por uma preposição. Então, por exemplo, aglutinados não, aglutinado só se for aqui ou aquele. Mas ele pode vir composto, composto não, ele pode vir agrupado, digamos assim, com uma preposição. Então, por exemplo, pode ser deste, disto, desse, disso, daquele, ou então aquele, com crase, certinho? Então vamos lá, vamos entender mais um pouco sobre os pronomes demonstrativos. Eu trouxe aqui para vocês algumas funções, tá? Algumas funções não, algumas outras palavras que também funcionam como um pronome relativo. Então observe aqui. Outras palavras também podem desempenhar a função de um pronome demonstrativo. Não só esses, tá? Esses aqui são essencialmente os pronomes relativos. Mas eu tenho outros que eles podem exercer, ó, podem desempenhar uma função de um pronome demonstrativo, que é o mesmo e própria. Então, veja só, isso com valor reforçativo, viu? Reforçativo. Então, veja aqui essa ideia. Ela própria costura seus vestidos. Veja o seguinte, que o quê? Eu tenho aqui essa ideia de própria ou a ideia de mesma, para quê? Para poder reforçar que quem constrói os seus próprios vestidos, tá? Então, eu posso usar própria ou mesma. Essas palavras variam de gênero, tá bom? Então, por exemplo, se fosse ele, seria ele próprio, ele mesmo, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com você sobre o mesmo. O que acontece com o mesmo?
O mesmo, às vezes, as pessoas utilizam essa palavra como um pronome pessoal. Então, por exemplo, tem uma plaquinha que ela é bem comum de ser vista. Como é que é mesmo? Quando o elevador chegar, verifique se o mesmo encontra-se nesse lugar. Vou colocar só aqui, ó. Verifique se o mesmo se encontra neste andar. Veja que eu não lembro como é que é o início do texto, mas isso aqui já dá, ó. Eu acho que é ao pegar o elevador, né? Deixa eu ver aqui, vamos colocar assim, digamos que seja assim. Ui. Ao pegar o elevador, é mais ou menos assim. Ai, Jesus. Verifique se o mesmo se encontra nesse andar. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Você vê o seguinte, essa frase está aqui em todos os elevadores, a plaquinha já vem pronta, a placa já vem pronta com erro. Oh, meu Deus. Veja o seguinte, veja que o mesmo aqui, ele está retomando o nome elevador, não é isso? Então, esta construção aqui, meu querido, ela é equivocadíssima. A gente não pode utilizar o mesmo com o sentido de pronome pessoal. Então, como é que eu corrigiria isso aqui? Verifique se ele, ao pegar o elevador, verifique se ele se encontra nesse lugar. Entenderam? Então, pessoal, não use o mesmo para reforçar. Olha só, a gente vê muito em textos oficiais, utilizando o mesmo como pronome pessoal. A gente vê em cartas, a gente vê em e-mail, a gente vê em todo lugar. Todo lugar. Mas é equivocado. Então, o mesmo como um pronome, você vai utilizar apenas com essa ideia reforçativa mesmo. Então, por exemplo, ela mesma prepara suas aulas. Ela mesma costura seus vestidos. Ela mesma faz os reparos técnicos em seu computador. E por aí vai, tá? Apenas com esse valor reforçativo. Tem outros valores também. Mas como a gente está falando sobre o pronome demonstrativo, então, aí eu trouxe esse outro exemplozinho. Beleza? Então, próprio e mesma com valor reforçativo é um pronome demonstrativo. Se isso cair na sua prova, você já sabe o que responder. Agora, isto daqui cai muito, viu? Muito, 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 muito. Ó, isso aqui cai bastante, em especial esse, tá? Então, vamos lá. O O e o A, eles podem exercer uma função, de um pronome demonstrativo, tá? Quando eles exercem essa função de um pronome demonstrativo, você consegue substituí-lo por aquele, aquilo ou isso, depende do contexto, certo? Então, vejamos aqui. Olha só, deixa eu marcar aqui para você marcar no seu material também. Quando substituíveis por aquele, aquilo e isso. Aí, você vai colocar, tem aqui a seguinte. Antes de pronome relativo, veja que aqui eu tenho um pronome relativo. Vamos aqui na minha questão. Somos o que somos. Veja que aqui eu tenho um pronome relativo. E eu tenho esse ozinho aqui. Aí, o que esse o é? Observe que esse meu o, ele pode ser substituído por aquilo. Ou seja, vamos refazer o nosso período? Somos aquilo que somos. Você viu? Eu consegui fazer essa substituição por aquilo? Consegui. Então, eu tenho o o como um pronome demonstrativo. Pessoal, muito cuidado com isso. Eu vou até passar o marca-texto em tudo, ó. Opa, não vou passar de amarelo, não, que eu escrevi de amarelo ali. Ó, vou até passar o marca-texto em tudo. Esse é o que mais cai, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Antes da preposição de, tá? Então, a da esquerda está olhando para a mesa. Então, olha só, aquela, consegui substituir por aquela? Consegui? Então, aquela da esquerda está olhando para a mesa. Quer dizer que este meu pronome aqui, ele está exercendo a função de um pronome demonstrativo. Isso aqui cai um pouco menos. 3. Junto do verbo ser ou fazer. Isso aqui cai bem menos. Então, olha só, que é igual a isso, tá? Então,
não o fazia com vontade. Se eu fosse substituir, eu não consigo simplesmente substituir, eu preciso reescrever. Então, não fazia isso, venho pra cá, venho pra cá e coloco, não fazia isso com vontade, certo? Então, esses pronomes exercem a função de pronome demonstrativo nestas situações, viu? Então, pessoal, muito cuidado com isso. Isso aqui é bem comum em prova. Vou até marcar aqui, ó. Principalmente a número 1, tá? Eu não posso dizer que isso cai em toda a prova, mas eu posso dizer que cai em 80%, tá? Por que isso cai tanto, professora? Porque as pessoas se confundem. As pessoas que não estudam, claro, né? Mas você estuda, então você não se confundirá. Agora vamos para o bendito. Este, isso. Este, isso. Essa, isso. Aquela, aquilo. Então, vamos lá. Olha só, como é que funciona isso? Então, o isto, ele refere-se a um ser que está próximo do falante. Então, olha só, vou voltar aqui a câmera para mim e a gente vai conversar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma garrafa, ó, minha garrafa, certo? Então, por exemplo, esta garrafa. Veja que a garrafa está perto de mim, não é? Então, eu uso esta. E as suas variações, esta, desta, nesta e por aí vai. Então, esta garrafa é minha, beleza? Você aí na sua mesa, você tem uma garrafa também. Então, essa garrafa é sua. Então, veja, o esta é para quando está perto da pessoa. O essa é para quando está perto da, esta é para quando está perto da pessoa que fala. O essa é perto da pessoa que ouve, não é? Então, essa garrafa que está aí na sua mesa. E aí, eu e você estamos falando de uma outra. Então, aquela garrafa no balcão. Entendeu? Essa, aquela. Entenderam? Perfeito. Maravilha. Aí, o que que acontece? Eu tenho também um outro sentido para o uso de esta e essa. Agora, isso cai muito em prova, tá? Muito. O esta cai menos. Mas o que que acontece? Esta refere-se a um termo que vem depois. Observe aqui, vou colocar aqui na minha página. Então, olha só. Refere-se a algo já dito ou apresentado, catafórico, tá? Que no caso aqui, ó, é depois. Esta sentença, veja o seguinte, veja que eu estou introduzindo a ideia. Então, olha só, ninguém falou sobre a sentença. Eu estou introduzindo esta ideia agora. Então, esta ideia, ela está depois do esta. Beleza? É verdadeira. E aí, a gente tem o essa. O essa refere-se a algo já dito. Então, antes. Esse daqui, ó, vou colocar aqui coisinha aqui, ó. Porque esse daqui cai muito. Então, isso refere-se a algo já dito ou a algo já apresentado. Então, isso você já disse, não, isso que você disse não está certo. Então, o que que acontece? Alguém falou alguma coisa lá atrás, certo? E retoma-se esse termo por meio do disso, certinho? Isso aqui cai muito em prova, isso aqui cai menos. Entenderam, pessoal? Tem uma coisinha que eu vejo que eu já vi na internet e eu achei muito legal. E eu vou colocar aqui para você, ó. Isso. Isto. Então, veja o seguinte, olha que interessante esse aqui, o povo inventa coisa, né? Isso quer dizer que ele retoma um termo anterior. E isto quer dizer que ele introduz algo que vem posterior a ele. Vem posteriormente a ele. Posterior. Entenderam? É legal isso aqui, né? Pois é. Então, olha só.
Se você faz isso aqui, é bem facinho, viu? Fica bem tranquilozinho. Vou até colocar aqui um marca-texto bem colorido. Fazer uma nuvem, ó. Pronto. Bem legal, né? Então, isso vai ajudar. É bobo? É um bocado. Mas ajuda também um bocado. Então, olha só. Agora, pessoal, eu quero que você preste muita atenção. E eu gostaria que você copiasse essa tabela, ou tirasse um print, ou você copiasse num papel, com as suas próprias mãos, para você entender isso aqui. Calma aí. Na aula de pronome relativo, eu vou retomar essa tabela do jeitinho que ela está, mas agora eu preciso apresentá-la. Vamos lá. Vamos conversar sobre o pronome relativo. É o último pronome que nós vamos trabalhar aqui nesse módulo de morfologia dos pronomes. E o que eu quero que você entenda sobre o pronome relativo? O pronome relativo é um campeão de aparições em provas. Então, ele aparece em todas. Eu ouso dizer que o pronome relativo aparece em todas as provas. Então, vamos lá. O que acontece? O que é um pronome relativo? O pronome relativo é um termo que retoma uma ideia anterior. Ou seja, ele tem sentido anafórico. Beleza? Beleza. Eu expliquei isso para você lá atrás. Então, o que acontece? Ele substitui esse período, ele exerce a mesma função desse período. Cada pronome relativo exerce uma função e é utilizado em um determinado momento e de uma determinada maneira, tá? Então, pessoal, muita atenção com isso aqui. Vamos lá? Papel e caneta na mão, muita atenção, vamos lá. Desacelera o vídeo, diz lá para você ver e você entender bem direitinho. Olha só. Aqui eu apresentei para vocês todos os pronomes, tá? Então, vamos aqui para o que. O que, ele é substituível pelo variável o qual. Então, se eu tenho um que, eu consigo substituí-lo pelo qual, tá bom? O qual e suas variações. Então, ele se refere a pessoas ou coisas. Ele é chamado de relativo universal. Por quê? Pois ele pode ser utilizado geralmente, tá? Não quer dizer que seja eternamente, amém. Mas, assim, geralmente ele é utilizado em substituição de todos os outros pronomes relativos. Inclusive, nas provas, os pronomes relativos são cobrados mais com o quê? Porque o que exerce 1000 funções. Então, ele é pronome relativo, conjunção integrante, ele é advérbio, ele é com interjeição, ele é uma caralhada de coisa, tá? Então, assim, por que a sua prova coloca o quê? A sua prova coloca o quê? Para te confundir. Mas confundir a você não, mas confundir outras pessoas, porque você não será mais confundido. Amém? Então, vamos lá. Vamos só entender aqui. As mulheres que são geniosas por natureza permanecem ótimas. Vamos ver aqui. As mulheres, vamos substituir aqui pelo qual? Só que aqui, no caso, está referindo a mulher, ó. Então, é as quais. As quais, veja que esse meu pronome está retomando a palavra mulher. Então, as mulheres, as quais geralmente, as mulheres, as quais são geniosas por natureza. Olha só, se eu reescrevo esse meu período aqui, ó, esse meu período aqui fica assim, ó. As mulheres são geniosas por natureza. Viu? Então, maravilha, maravilha. O quem? O quem, vou até mudar a cor para ficar assim mais didático, não ficar tudo de uma cor só. Quem? O quem refere-se a pessoas ou algo personificado, tá? Então, olha só. Ah, isso aqui eu não coloquei aqui. Olha só, o quem ele costuma vir preposicionado, tá? Coloca aí, ó. Preposicionar. Ixi, mas ficou feio, né? Deixa eu escrever direitinho aqui. Preposicionado. Certo? Então, a justiça a quem devo obediência é o meu guia. Então, o quem, ele retoma apenas a ideia de pessoas, tá bom? Ou algo que foi personificado por algum motivo.
Próximo, deixa eu me pegar aqui uma outra cor, vou pegar esse verde. Cujo. O cujo, pessoal, vamos lá. Ele vem entre dois nomes, um substantivo explícito, um ser possuidor, quero que você grave isso aqui. Ele vem entre dois nomes, tá? Então, ele vem entre um possuidor, que é o que vem antes, e o possuído, que vem depois. Eu vou mostrar isso para você aqui. Então, se acalma. Nunca vem precedido de artigo. Olha só, precedido, ou seja, depois dele, não vem artigo, tá? Não vem artigo, não tem artigo depois. E exprime valor semântico de posse. Então, muito cuidado. Se a ideia não tem essa ideia de posse, a gente não usa o cujo. E, pessoal, muito cuidado porque ele não vem precedido de artigo. Então, por exemplo, eu não poderia colocar aqui o telefone cuja a invenção ajudou, fica errado. Porque o que acontece? Por que eu não posso usar o artigo depois? Porque, ó, eu tenho cuja e cujo. A ideia é mais ou menos o seguinte, é como se esse azinho aqui já fosse um artigo e esse ozinho aqui também já fosse um artigo, tá? Por isso que a gente não usa o artigo depois de cujo e cuja. Aí, agora vamos entender aqui a relação desse possuidor e possuído. O telefone, invenção. Então, olha só, veja aqui que aqui eu tenho uma ideia de possuidor. Então, olha só, aqui eu tenho essa ideia de possuidor e aqui eu tenho essa ideia de possuído. Não é possuído lá daquele filme horroroso, não. É o quê? É de possuído, ele possui. Ó, quem possui essa invenção? No caso, o telefone, certo? Então, aqui a gente tem essa ideia de posse, certo? Olha só, vou colocar um exemplo para você mais claro. Vou escrever aqui à mão. Olha só. O livro cujas regras, colocar cuja regra deixa eu ver aqui, cuja regra é clara. Vamos só colocar aqui só uma partezinha, tá? E aí que a gente complementa de alguma forma. Olha só, então vamos lá. O livro cuja regra. Olha só, observe o seguinte, esse meu exemplo tá melhor do que esse aqui de cima. Veja que aqui o livro é o meu possuidor. Possuidor, né? Quem possui a regra? O livro? Então, esse é o meu possuído. Então, essa regra aqui, ó, essa regra aqui, ela possui ao livro. Ela possui ao livro. Ela é possuída pelo livro, certo? E o cuja exerce apenas essa função aqui, viu? De ligar o termo ao outro, certo? De ficar entre o possuidor e o possuído. E sempre nessa ordem, viu? Sempre nessa ordem. Então, olha só, outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que o cuja, ele concorda com o termo que vem depois. Então, aqui é feminino, então ele fica no feminino. Pode ser cujo, aí esse aqui for masculino, aí aqui fica masculino também, tá bom? Agora, vamos aqui para o quanto, vou deixar aqui esse vermelho. O quanto, ele aparece sempre depois, tá? Ó, muito cuidado com isso aqui. Ele aparece sempre depois do tudo, todo e variações. Tanto e variações também, tá bom? Tudo, todo, todos, tudo, todos não tem. Então, é tudo, todos, todas, tanto, tantas, tá? Então, ele aparece dessa forma. Olha só, observe aqui. Ele se encontrou tudo quanto procurava. Eu posso substituir, ó, ele encontrou... Opa! Ele encontrou tudo que procurava. Viu que eu posso substituir pelo quê? Mas aqui, ó, nesse caso, eu quero que você observe o seguinte, que o quanto vem sempre seguido de tudo, de todo ou de tanto, tá bom? Vamos lá. Onde
ele aparece, pessoal, exatamente sempre com a ideia de lugar, tá? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ele aparece sempre como a ideia de local, seja real ou virtual, tá? Eu quero que você entenda só uma coisinha. Opa. Eu quero que você entenda uma coisinha. O onde, ele é igual a em que, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplozinho aqui para vocês. A cidade onde estou é linda. Olha só, quem está em algum lugar, não é verdade? Então, é isso, ó. O onde é igual em que? De acordo com a regência, é isso. Então, se quem está em. Então, eu uso onde. Agora, por exemplo, quando eu vou usar o aonde, é a que. Olha só, deixe-me colocar aqui. Vou colocar o exemplo aqui à frente. Então, por exemplo, a cidade aonde... Opa! Aonde vou é linda. Observe o seguinte, observe que o vou aqui, quem vai a, certo? E é o que acontece aqui, entendeu? Então, olha só, onde, em que e aonde, a que. Veja aqui que aqui o meu verbo estar exige o em e o meu verbo ir exige a. Então, é assim que a gente usa o onde e aonde. Então, olha só, a cidade onde moro é linda. Quem mora, mora em. Por isso que eu uso o onde. Mas aqui, se eu colocasse o vou, a cidade aonde vou é linda. Que quem vai a algum lugar. Certinho? Então, vamos aqui para o como. Como, muita atenção com ele também, tá? Por quê? Porque o como, ele vem precedido, assim como o quanto, sabe? Ele vem precedido por modo, maneira, forma e jeito, tá? Então, olha só, e ele equivale a pelo qual. Então, muito cuidado com isso, viu? Acertei o jeito como fazer as coisas. Veja aqui, ó, a palavra que veio precedida por ele. O jeito. Certinho? E quando... Deixa-me pegar aqui uma outra cor. Quando retoma um antecedente que exprime o quê? Que exprime valor temporal e equivale a em que, tá? Então, é chegada a hora quando todos devem se destacar, tá? Veja aqui, ó, que retoma aqui uma ideia de tempo, tá? Vamos aqui. São vários pronomes, não são? Cada um com uma especificidade. Mas o que acontece, pessoal? Eu quero que você preste muita atenção no uso do que e do cujo também, tá? Mas mais à frente nós vamos entender, nós vamos estudar sobre o uso do pronome relativo e a gente vai entender melhor, tá? O que eu quis aqui? Aqui eu quis mostrar a você quais são os pronomes e como é o uso deles, tá? Então, guarde aqui, tire um print ou então você copie. Eu gosto de copiar, sabe? Então, eu acho interessante que você mesmo faça a construção do seu quadro, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui e logo depois a gente volta para treinar, beleza? Então, até daqui a pouco. Beijo!